contemplar um pouco o sacramento da reconciliação. E vamos tentar responder 5 perguntas sobre este sacramento. A primeira, por que me confessar? A segunda, para quem me confessar? A terceira, o que confessar? A quarta, como me confessar? A quinta, quando me confessar? Por que me confessar? Deus criou o ser humano sem pecado, Adão e Eva. O pecado entrou depois, por um engano, um engodo do diabo. O primeiro pecado entrou no mundo, o pecado da desobediência. Feito para ser imagem e semelhança de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está lá no livro do Gênesis. Adão e Eva, ao dizerem não a um mandamento explícito de Deus, preferiram a autonomia. Autonomia é uma palavra boa em algumas circunstâncias. Quando a gente é adolescente, pelo menos era comigo, eu sonhava em fazer 18 anos, ter o meu trabalho, o meu apartamento e não precisar mais obedecer o pai e a mãe. A gente busca uma autonomia financeira, uma autonomia familiar, enfim, a gente busca poder dar conta do recado das próprias coisas. Mas do ponto de vista espiritual, a autonomia, ela sempre tem que ser vista com muito cuidado, porque autonomia é a junção de 2 termos gregos. Autos, eu, meu, e nomos, lei. Significa dizer, eu faço as minhas leis. Nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a mulher, nem os filhos, nem Deus. Eu faço as minhas leis. Não me interessam as leis de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, a autonomia, ela é perigosa, porque pode ser que as leis que eu faço, com a minha visão de mundo, com as minhas ideias, não coincidam com as leis de Deus. Deus não é mais Deus, nem menos Deus, se eu for santo ou se eu for pecador. Se eu for um homem bom ou se eu for um mau caráter. Deus não cresce em nada em santidade se eu sou santo, não diminui nada em sua santidade se eu for um assassino. Mas Deus se entristece com o meu pecado, assim como um pai se entristece quando vê um filho e uma filha quebrando a cara. Porque sonha para o filho e para a filha a realização como pessoa. E quando o pai e a mãe, por exemplo, percebem, veem o filho entregue ao vício das drogas. O pai não vai ser menos pai, nem a mãe menos mãe ou mais mãe, continuam sendo pai e mãe, mas se entristecem porque veem o filho se degradando como pessoa. Da mesma forma, nós, em relação a Deus, pelo pecado, nós nos degradamos como pessoa. Pecar é humano, dizem a maioria das pessoas. Diz a maioria das pessoas. Não. O pecado não é humano. Pecar não é humano. Pecar nos desumaniza. Nos diminui como pessoas. Porque nos permite, sob um falso pretexto da liberdade, nos tornar escravos das próprias paixões. Por isso, São Paulo usará uma expressão que parece redundante. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque não adianta nós fugirmos de uma lei que julgamos que diminui a nossa liberdade e cairmos na escravidão das próprias paixões. A lei de Deus, ela tem um propósito.
de nos libertar para a liberdade, inclusive das nossas próprias paixões, dos nossos próprios vícios, das nossas tendências desordenadas. Então o pecado tem esse potencial de nos diminuir como pessoa e prejudica sempre, não só a mim, mas a todos os que convivem comigo, porque se eu cometo um pecado, mesmo que sozinho, entre quatro paredes e sem ninguém ver, ao me diminuir como pessoa, aqueles que convivem comigo deixam de conviver com uma pessoa que poderia ser melhor. Então, todo o chamado corpo de Cristo, todas as pessoas sofrem quando eu não estou bem. Assim como se eu estou com uma unha encravada no dedão do pé, eu todo sofro, todo o meu corpo sofre. Assim, se um membro do corpo de Cristo está doente por causa do pecado, todo o corpo padece. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, disse Jesus. Ou seja, por que eu vou me confessar? Porque eu reconheço que eu sou pecador. No episódio da mulher adúltera, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo um a um, e diz o evangelista, a começar pelos mais velhos. Porque os mais velhos já deveriam ter mais consciência. Então deveriam ter maior noção e têm maior responsabilidade sobre seus atos. Quando eu era pároco lá no Menino Deus, tinha uma senhora que sentava sempre no primeiro banco e que passava a missa inteira cuspindo no chão. Cuspia, terminava a missa e tinha uma poça de cuspe na frente dela. E um dia eu disse: agora a senhora vai lá no final da missa, vai lá, vai pegar um pano e vai limpar isso aqui, que ninguém é sua empregada aqui na igreja. Aí ela disse: o senhor me respeite, que eu tenho idade para ser sua avó. Eu disse: pois é, já devia ter juízo na cara a essa altura da vida. Deixe de ser sem vergonha e vai limpar essa sujeira que a senhora fez. A pessoa supõe-se que com o avançar da idade amadureça também, mas parece que nem sempre é assim. Em todo caso, todos temos pecados, a começar por este que vos fala. Somos todos feitos da mesma matéria-prima, carne e osso. A carne é fraca, é o próprio Jesus quem diz, quando convida os apóstolos para a oração: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Por que eu preciso me confessar? Porque eu preciso, se quiser ser curado das minhas enfermidades espirituais, eu preciso reconhecer quais são essas enfermidades. Eu preciso admitir para mim mesmo que eu sou pecador. Não sei se é privilégio meu ou se já aconteceu com mais alguém aqui, de conhecer alguém, às vezes até membro da própria família, que tem algum problema sério, seja de bebida, seja um problema de personalidade, e a pessoa não admite que tem aquele problema. Todo mundo percebe, todo mundo tenta ajudar, fala, e a pessoa não admite. Tem como curar essa pessoa se ela não admitir? Não adianta. É preciso que a pessoa admita para que alcance a cura. É o primeiro passo. Admitir os próprios pecados. Por isso que Jesus, ao falar que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de não admitir que se precisa de perdão. E se eu não admito, o sacrifício de Cristo que foi oferecido por todos e para todos, para mim não vai ter nenhum benefício, porque eu não me vejo necessitado. Eu não me vejo necessitado de cura, porque eu não reconheço que tenho pecado, não reconheço que estou doente da alma. Então por que eu preciso me confessar? Para admitir os meus pecados, para mim mesmo, para Deus, para o próximo,
para que eu possa iniciar o processo de cura interior. Para quem me confessar? A maior crítica, uma das mais frequentes críticas que faziam para Jesus no Novo Testamento, eram os fariseus que faziam sempre que Jesus dizia: vai, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus criticavam Jesus: só Deus pode perdoar pecados. Foi uma das acusações que levaram Jesus à morte, porque diziam que ele estava se fazendo Deus, porque ele perdoava os pecados, competência exclusiva de Deus. Mas nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje Jesus dizendo para os apóstolos: como o Pai me enviou, eu vos envio. A missão que o Pai me concedeu, eu agora confio a vós. Ele está se dirigindo aos apóstolos. Jesus quis confiar à igreja a função de perdoar pecados. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes os pecados ficarão retidos, não serão perdoados. Mas o padre não peca também? Também. E padre precisa se confessar com muita frequência. Justamente porque, tendo passado tantos anos no seminário estudando, tem uma consciência bem maior do que a maioria das pessoas do que significa o pecado e das suas consequências. Então tem responsabilidade moral muito maior. Para quem o padre se confessa? Eu não tenho o WhatsApp de Deus, não posso fazer chamada de vídeo de voz direto para ele. Eu preciso procurar outro sacerdote para me confessar. O direito canônico só me proíbe de me confessar para um sacerdote que seja cúmplice no mesmo pecado que eu. Vamos supor que sejamos 2 padres aqui na paróquia e a gente pega e desvia dinheiro da paróquia. Aí é fácil, eu me confesso para outro padre se confessa para mim, a gente se perdoa, está tudo em casa. Não, eu não posso me confessar com um cúmplice de pecado. Preciso procurar um sacerdote que não seja meu cúmplice. Então, os padres precisam se confessar, os bispos precisam se confessar, os cardeais, o Papa precisa se confessar. E com muita frequência. Nos anos de 2010 a 2012, eu estive em Roma estudando, e lá tem um canal de TV aberto que é o chamado CTV, é o canal católico, que fica passando programação da igreja, as programações do Papa ao vivo. Na ocasião, ainda era Papa Bento XVI. E um dia eu estava estudando no meu quarto, a TV estava ligada mais só para eu não dormir, que eu estava cansado de estudar, e aí me chamou a atenção que estava o Papa. Aí eu parei o estudo, aumentei o volume da TV, o Papa estava visitando o presídio de Roma. E o Papa deu uma palestra, fez uma meditação espiritual com os presidiários e, quebrando o protocolo, porque não estava previsto, ele abriu o microfone para quem quisesse fazer perguntas para ele. E um presidiário pediu a palavra. E ele disse: Santo Padre, eu tenho consciência de que estou no presídio porque, do ponto de vista civil, eu cometi um crime. E do ponto de vista espiritual, esse crime é pecado. Eu estou aqui para cumprir a minha pena civil. Mas se com sinceridade de coração, no silêncio da minha cela, diante de Deus, eu pedir perdão pelo pecado que eu cometi, Deus me perdoa? O Papa Bento respondeu: se o teu arrependimento é sincero e tens o propósito de não repetir o pecado, por certo que Deus te perdoa, mas não te esqueces.
de que ao pecar tu não ofendeste só a Deus, tu ofendeste o próximo também. Não é só para Deus que tu tens que pedir perdão, tu tens que pedir perdão também para a igreja. Então, quando nos confessamos com um sacerdote, na sua pessoa humana, no Jaques, que está ali em nome da igreja, pede-se perdão à igreja e pede-se perdão a Deus, porque a absolvição é dada em nome da Santíssima Trindade. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, para quem vou me confessar? Para um sacerdote que tenha jurisdição para isto. O que significa ter jurisdição? Que tenha mandato do bispo, permissão do bispo para atender confissões. Mas não são todos os padres que podem atender confissões? Não. Tem padre que é proibido de atender confissão, seja porque é um incompetente, porque a gente faz um exame antes de atender confissão, chamado exame de jurisdição. Se eu não passei, eu não recebo autorização para perdoar pecados. Este exame é feito por 3 professores, um que vai me fazer perguntas do direito relacionadas ao direito canônico, outro que vai me fazer perguntas de cunho pastoral e um outro que vai me fazer perguntas do ponto de vista moral. Se as respostas que eu der estiverem de acordo com o que ensina a igreja, eu tiro uma nota boa. Uma vez um colega no seminário passou arranhando no exame, tirou 6 no exame. Aí ele disse, passei ali, mas passei. E eu digo, eu nunca vou me confessar contigo. Ele perguntou por quê? Eu digo, porque tem 40% de chances de tu me aconselhar errado. Mas pode ser que alguém também não tenha ou esteja suspenso por um tempo da jurisdição de atender confissões por causa de algum problema pessoal ou psíquico. Eu posso ter autorização para celebrar a missa e não ter autorização para atender confissões. Enfim, são situações raras, mas existem. Por que me confessar? Porque sou pecador. Reconheço, preciso reconhecer meus pecados, preciso pedir perdão a Deus. Para quem que eu vou pedir perdão? Através de um sacerdote. Terceira pergunta, o que confessar? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós devemos confessar, pelo mínimo, os pecados chamados graves ou mortais. São sinônimos. Por que mortais? Porque são pecados que matam a vida da graça em mim. É qualquer pecado contra um dos 10 mandamentos, conforme nos diz o Catecismo. Todos aqui sabem de trás para frente os 10 mandamentos. Não vou nem precisar perguntar assim. Principalmente o pessoal da catequese tem os 10 mandamentos na ponta da língua. Aprenderam lá na primeira comunhão. Se eu perguntar qual é o 8º mandamento, todo mundo vai responder aqui. Como é que eu peco contra um dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando é que eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas? Quando eu não confio na sua providência, quando eu frequento centros espíritas, quando eu vou na cartomante, quando eu vou na Umbanda, quando eu consulto espíritos, quando eu faço trabalhos, quando eu consulto tarô. Pecado contra o 1º mandamento. Se eu tenho algum destes pecados, eu não devo me aproximar da comunhão antes de me arrepender e pedir perdão na confissão. Não tomar em vão seu santo nome, muitas pessoas têm uma concepção errada desse pecado. Eu nunca me esqueço quando eu fui tirar minha carteira de motorista, no exame, na maldita prova de lomba, quando eu fui arrancar, o carro apagou. E saiu automático, eu disse, meu Deus. E aí o instrutor disse, calma, Deus vai te ajudar. Eu não pequei tomando o santo nome de Deus em vão, porque foi quase essa expressão, meu Deus, dependendo da situação como eu a uso, é uma jaculatória, uma prece, me valha, me socorre.
Eu uso o nome de Deus em vão quando eu uso da imagem, do conceito de Deus para benefício próprio. Por exemplo, um pai e a mãe que não conseguem controlar o filho na hora da missa, e aí diz, olha lá, ó, o padre está te olhando. Aí quando o padre vai chegar perto da criança, a criança quase morre do coração, porque ficou com medo do padre. Olha, papai do céu está te olhando. Com que ideia de Deus vai crescer essa criança? Com um Deus policialesco, que fica cuidando para marcar no caderninho algum escorregão meu? Ou se eu, como padre, chego aqui dando uma de pastor da Universal e digo, meus irmãos, esta noite Deus se revelou para mim em sonho, sim. Ele percebeu que eu ando muito estressado e eu não estou conseguindo atender bem o povo de Deus. Eu preciso de uma banheira de hidromassagem na minha casa. E quem é que vai ir contra a vontade de Deus? Você que não vai colaborar, que não vai abrir sua carteira. Eu estou usando o nome de Deus para benefício próprio. Isso é muito delicado, é muito perigoso. Isto é não tomar o santo nome de Deus em vão. Guardar domingos e festas, não ir à missa no domingo, pecado mortal. Não devo me aproximar da comunhão sem antes me arrepender, me confessar e ter o propósito de não mais pecar. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. O catecismo nos fala de várias formas de pecar contra a castidade. Adultério, masturbação, pornografia, fornicação. O que é fornicação? É sexo fora do casamento. Prostituição, atos homossexuais. Em nenhum momento a igreja condena um homossexual. A igreja condena o ato homossexual. Uma vez, numa palestra para jovens do CLJ, lá de Gravataí, numa conversa muito honesta, eu gostei daquela conversa com o rapaz. Ele disse, padre, eu tenho tendências homossexuais, então eu vou ter que morrer na seca? Ele me perguntou com essa expressão. Ele disse, bem-vindo ao clube, eu sou celibatário. E não vou morrer por causa disso. Em nome de um propósito maior. E aqui poderíamos perpassar cada um dos 10 mandamentos, mas o tempo não nos permite. Basta botar no Google, exame de consciência. Vai aparecer uma infinidade de possibilidades de perguntas pautadas nos 10 mandamentos que nos ajudam a perceber o que eu devo confessar. Qualquer pecado contra um dos 10 mandamentos. Esta pergunta muito me interessa explicá-la bem, porque a maioria das pessoas se confessa mal. Como me confessar? Confissão não é terapia. Com todo respeito à área da psicologia e da psiquiatria, mas cada uma com seu objeto de ação. A gente não procura a confissão para fazer terapia. Aliás, muita gente procura porque com o padre é de graça. Mas, olha, pelo menos acho que uns 40% das pessoas que procuram a confissão, eu preciso dizer, procure também um profissional que possa lhe ajudar do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, porque foge à minha área de atuação e de entendimento. Então, e outras pessoas que confessam muito mal, porque ficam fazendo rodeios para tentar justificar ou fazer o padre ficar com pena. E às vezes fala assim 15 minutos para nos últimos segundos dizer, e fiz tal coisa. A confissão consiste em acusar-se dos pecados. Padre, faz tanto tempo que não me confesso, os meus pecados são estes. Este e este. Sem rodeios.
mas confessá-los na totalidade. Porque se eu, por exemplo, me aproximo ali do seu Mário, eu roubei dele R$10 da carteira quando ele saiu da sacristia, eu falei mal dele para o seu Renato, mas eu chego e só devolvo os R$10 e peço perdão por ter roubado os R$10 e não peço perdão por ter falado mal dele para o seu Renato. O meu arrependimento é verdadeiro? Não. Ou eu confesso todos os meus pecados ou não confesso nenhum. Ah, mas eu tenho vergonha de o que o padre vai pensar de mim. O padre não tem que pensar nem deixar de pensar nada, porque não tem nenhum pecado que qualquer um dos senhores possa cometer que eu também não possa. Repito, somos feitos da mesma matéria-prima. E se está uma graça que Deus concede aos sacerdotes, é de não ficar guardando no coração e na memória os pecados das pessoas, porque não me interessa. Não me interessa. Me interessa é ser instrumento da misericórdia de Deus e perdoar o pecado. Essa é a alegria que o sacerdote sente ao atender uma confissão. Ser um instrumento de Deus para perdoar o pecado. Então eu vou me confessar com objetividade, com clareza, a totalidade dos meus pecados. Em certa ocasião, Jesus se compara a um médico. O médico não vem para os sãos, vem para os doentes, ele diz. Creio que no médico a maioria das pessoas aqui já foi. A gente não vai no médico para chegar lá e dizer: ah, doutor, pois é, eu estava aqui passando, daí vim conversar aqui com o senhor, sim. Ele vai me olhar, tá, mas eu tenho mais o que fazer. Ah, é que eu sinto umas dores, o senhor sabe, aquelas dores do dia a dia. Mas o dia a dia dele é diferente do meu. E o que tem de pessoas que chegam e dizem para o padre: ah, os meus pecados são aqueles do dia a dia. Não me disse nada. Eu não sei qual é o seu dia a dia. Ah, padre, eu não matei, não roubei, não tenho pecados. Então aproveite o tempo livre e estude matemática. São 10 mandamentos. E como é que estão os outros 8? Não é só não matar e não roubar. Então, usar este parâmetro. No médico, quanto mais objetivo nós formos, melhor, mais instrumentos damos para o médico acertar no nosso diagnóstico e no tratamento. Agora, se eu tenho vergonha de falar algum sintoma para o médico, eu estou impedindo o médico de poder me ajudar melhor, por culpa minha, por negligência minha, de ocultar algo. A alguns sacerdotes, Deus dá o dom de ler as consciências. São Pio de Pietrelcina, se alguém chegasse para se confessar e omitisse algum pecado, ele tirava a tapa do confessionário. A tapa mesmo. O homem montava num porco. São João Maria Vianney também tinha o dom de ler as consciências. Quantas foram as pessoas que foram se confessar e ele disse: eu não vou te absolver, porque tu não estás arrependido. Não adianta confessar se não existe arrependimento. Primeiro se arrependa, depois volte e confesse. Então, eu já sei por que me confessar, porque eu preciso, sou pecador. Vou me confessar para quem? Para um sacerdote que tenha jurisdição para atender confissões, que possa perdoar em nome da igreja, em nome de Deus. O que eu vou confessar? Todos os pecados contra os 10 mandamentos. Como me confessar? Com objetividade, com clareza, a totalidade dos meus pecados, com honestidade. Sem ser genérico demais e sem ser detalhista demais. A virtude está no equilíbrio. O que é ser genérico demais? Padre, eu pequei contra o 6º mandamento. Não me disse nada. Porque contra o 6º mandamento tem pecados mais graves e menos graves, em questão de culpabilidade moral. É diferente um adolescente chegar para mim na confissão e dizer que pecou pela masturbação e chegar um barbado dizer que pecou pelo adultério. A gravidade
é bem diferente, porque neste segundo caso envolve mais pessoas. E aqui também está um pecado contra a justiça da parte que é casada e que foi injustiçada, o seu cônjuge foi injustiçado pelo adultério. Então, só que também não precisamos entrar em requintes de detalhes. Pai, o senhor sabe como é que era? Estava um dia quente, eu estava entediado, eu fiquei ali navegando na internet, pensei, entro nesse site, não entro, entrei, e aí comecei a ver tal cena, me poupe, não quero saber. Me poupe dos detalhes. Então, é ser objetivo sem ser genérico demais, sem ser detalhista demais. O padre só deve fazer perguntas caso alguma situação não esteja clara. Por exemplo, padre, eu pequei pela fornicação. Tá, mas tu ou a outra parte envolvida são casados? Sim, opa. Então não é só fornicação, entra aqui o adultério. Padre, eu roubei. Quanto? De quem? É diferente eu ter roubado uma bala no posto de gasolina, na loja de conveniências, e ter defraudado alguém dando um golpe do Pix, esvaziando a poupança de uma vida inteira de uma pessoa. Percebam que o pecado é o mesmo, roubar, mas a culpabilidade moral tem graus diferentes. Um pecado, ele só pode ser considerado mortal quando atender a 3 requisitos. Primeiro, ser matéria grave, ir contra um dos 10 mandamentos. Segundo, a consciência. Eu sei que é. Eu sei que é pecado. Terceiro, liberdade. Eu podia não fazer e fiz. Porque, por exemplo, se eu chego aqui para este senhor, aponto uma arma na cabeça e digo, me dê o dinheiro que você deu para ela de mesada. Ele tirou o dinheiro dela, mas ele não tinha liberdade de não fazê-lo porque estava em risco a própria vida. É domingo, é dia de ir na missa. A minha esposa, meu filho está doente em casa. Eu preciso cuidar dele. Eu vou ficar em casa e vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha esposa. Porque essa é a prioridade. Eu tenho que ter essa maturidade de discernir que algumas vezes pode acontecer que a matéria seja grave, eu sei que é pecado, mas eu não fiz porque não quis, ou fiz porque fui constrangido a fazer. Isso não isenta, não deixa de acontecer o pecado, mas elimina a minha culpa do pecado, porque me faltou liberdade. Então a gente também tem que cuidar para não cair no escrúpulo. Tem situações que às vezes vai contra um dos 10 mandamentos de forma explícita, mas se me falta liberdade, não é pecado mortal. Se me falta consciência, uma vez eu fui dar uma palestra para um ECC, Encontro de Casais com Cristo. O tema que me pediram: métodos aprovados e métodos não aprovados pela igreja para controle de natalidade. Dei a palestra, fundamentei. Um salão com mais pessoas do que tinha aqui, casais. No final, um senhor, um amigo assim, disse: padre, se eu soubesse, eu não tinha vindo na palestra, porque eu disse assim, até aqui pode ser que os senhores não soubessem, estivessem pecando sem saber. A partir daqui sabem. Então tem responsabilidade moral. E aí um senhor levantou e disse: se eu soubesse, eu não tinha vindo. Aí permanecia na ignorância. Aí eu disse: mas aí o senhor ia pecar por ignorância culpável. Porque continua ignorante porque quer continuar ignorante, porque teve a oportunidade de sair da ignorância e não quis. Preferiu permanecer na ignorância. Por fim, quando me confessaram?
Um dos mandamentos da igreja, que foi instituído pelo Papa São Pio X, ele instituiu 2 mandamentos para toda a igreja: comungar ao menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa e confessar ao menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Por que ele instituiu esses 2 mandamentos para a igreja toda? Porque era uma época em que as pessoas tinham tanto escrúpulo para se aproximar da comunhão, todo mundo se sentia tão indigno que quase ninguém mais comungava. Então o Papa precisou baixar um decreto para toda a igreja de pelo menos uma vez por ano vão comungar. E para estar bem preparados, pelo menos uma vez por ano se confessar. Então, não significa, por que eu falei do contexto deste mandamento? Não significa que eu só vou me confessar uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Chega a Sexta-feira Santa, é aquele desespero, aquelas filas intermináveis de confissão, porque tem um mandamento de se confessar por ocasião da Páscoa. Eu vou me confessar sempre que eu tiver consciência de pecado mortal. E se é Semana Santa e eu não tenho consciência de pecado mortal, eu não preciso me confessar. Tem épocas na nossa vida, eu falo por mim, em que a gente está mais fraco na fé ou espiritualmente, e que a gente vai precisar da confissão com mais frequência. Tem épocas que a gente vai precisar da confissão com menos frequência. O critério é: tenho consciência de pecado, de pecado mortal, vou me confessar. Nos diz o catecismo, olha como é forte isso aqui. O pecado mortal tem como consequência a perda da caridade e a privação do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento, pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo, e diz o catecismo, e a morte eterna no inferno. Então, aqui a gente não está brincando. Se eu tenho consciência de pecado mortal, eu estou colocando em risco a minha salvação eterna. Então não dá para ficar procrastinando, ficar empurrando com a barriga. Porque se dá o azar de eu sair aqui no Eduardo Chartier e morrer num assalto, num atropelamento, porque eu quis deixar para a semana que vem, para juntar um pouquinho mais de pecado e botar no mesmo pacote, não é pouca coisa. É um assunto que a gente precisa levar a sério. E uma sexta questão que não é uma pergunta, mas é preciso tratar, porque a maioria das pessoas é ignorante neste assunto, ignorante no sentido de não saber, neste sentido, não no sentido pejorativo. A questão das indulgências. Todo pecado tem 2 consequências. Ele gera uma culpa e gera uma pena. A culpa é perdoada quando eu peço desculpa, quando eu peço perdão. A culpa é perdoada no sacramento da confissão. A pena é a forma de tentar restituir a injustiça que eu cometi pelo pecado. Acontece que, por menor que seja o meu pecado, a injustiça que eu cometo contra Deus é imensa. Então, a penitência que o sacerdote impõe na confissão, ela abrevia um pouquinho a minha pena. Então, quanto maior for a penitência que um sacerdote impuser na confissão das senhoras dos senhores, fiquem felizes, porque quanto maior a penitência, mais abreviada está a pena. Mas é muito difícil extingui-la toda. A pena restante dos pecados, cujas culpas já foram perdoadas na confissão, nós vamos pagar no purgatório. E aqui entra um instrumento maravilhoso da misericórdia de Deus, que disse Jesus aos apóstolos:
Eu te dou, disse a Pedro, te dou a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Concedeu à igreja o poder das indulgências, de dizer: todas as penas do teu pecado estão perdoadas. Ou seja, se tu morrer a seguir, nem purgatório vai pegar, mas direto para o céu. A gente pode receber a indulgência quando recebe a unção dos enfermos, quando está gravemente com a vida em risco, ou em outras situações que a igreja prescreve. Por exemplo, adoração ao Santíssimo Sacramento em comunidade. Concede indulgência plenária. Nós temos adoração aqui todas as quintas-feiras. Em outras igrejas, noutros dias e horários. A oração do terço em comunidade ou em família. Indulgência plenária. Quantas famílias já perderam o costume de rezar o terço em família, sendo que estão deixando de receber uma indulgência plenária? O perdão de todas as penas dos pecados cujas faltas já foram perdoadas na confissão. É uma graça muito grande. Isso para falar de dois instrumentos de indulgência, confissão e adoração. E para esclarecimento, a culpabilidade moral de um pecado, ela pode ser atenuada ou até inexistente conforme as circunstâncias. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas psíquicos. Vou citar um caso que aconteceu comigo. Sexta-feira Santa, o ano é 2010. Eu estou trabalhando na catedral. O então arcebispo, Dom da Deus, está fazendo procissão com o Senhor morto na Praça da Matriz. O padre Jacques está lá no confessionário, atendendo a confissão de uma fila que não acaba nunca. Extenuado já, assim, literalmente eu estava jogado dentro do confessionário, com a cabeça escorada assim, o braço para fora. E as pessoas vinham, confessavam. Daqui a pouco chegou uma senhora e disse: padre, eu quero falar contigo, mas tem que ser fora da casinha. Aí eu saí da casinha, me sentei num banco, de frente para o sacrário. Fale, minha senhora. Jesus falou comigo ontem, disse ela. E ele me disse que é para eu largar meu marido e para te largar a batina, para a gente oferecer para ele o nosso amor nessa Páscoa. Estou usando a palavra amor em respeito às crianças, porque ela usou outra palavra. Aí eu olhei para o sacrário, respirei fundo e disse: minha senhora, está tendo uma falta de comunicação do seu Jesus com o meu. Para o seu Jesus a senhora prometeu amor e fidelidade no dia do seu casamento, e para o meu eu prometi o celibato. Como é que fica? Aí ela disse: o senhor está me chamando de louca? Eu disse: prefiro pensar que sim. Porque se a senhora é louca, não tem culpa das bobagens que está dizendo. É bom para a senhora que a senhora seja louca. Então uma pessoa que às vezes tem problema psíquico não pode ser imputada de culpa se ela não tem pleno domínio de si, do próprio raciocínio. Outro atenuante que pode diminuir bastante a culpabilidade moral de um pecado é o vício. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício da bebida e quando bebe, constantemente perde a cabeça, ofende a mulher, ofende os filhos, às vezes é violento. Não significa passar panos quentes, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a culpabilidade moral daquela pessoa ao cometer um outro pecado derivado de um vício que tem, a culpabilidade moral é menor. Por quê? Porque ela não está em pleno domínio de si. Ela precisaria, e aqui voltamos ao início, de quando começamos este encontro, precisaria admitir um problema anterior, que é o da bebida, para, admitindo o problema, buscar ajuda, buscar tratamento e assim evitar
todas as consequências deste pecado originário de tantos outros pecados. Para encerrar, de fato agora, porque já são 7:45, a confissão. Ouvir as palavras: os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Como diria uma propaganda antiga de cartão de crédito, não tem preço. Saber-se perdoado por Deus e pela igreja traz um alívio para a alma tão grande. Nenhuma outra situação do mundo consegue nos dar um bem tão grande para o coração. O mais difícil às vezes não é nem aceitar o perdão de Deus e da igreja. Às vezes o mais difícil é a pessoa perdoar-se. E a culpa da falta de perdão próprio é o nosso maldito orgulho. Porque a gente não é tão bom quanto gostaríamos que fôssemos. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade de se perdoarem. Então, para a gente conseguir se perdoar, é preciso permitir que Deus nos perdoe, buscar o perdão de Deus e pensar: se Deus, perfeito, me perdoou, por que eu não vou conseguir me perdoar? Na oração com que iniciamos este momento, nós rezávamos: porque assim nos ensinou Jesus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós seremos perdoados por Deus na mesma medida em que formos capazes de perdoar uns aos outros. Não adianta pedir perdão para Deus e não oferecer o perdão para quem nos pede perdão. Então, que a Mãe de Misericórdia nos ajude a também sermos misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. Ave Maria, cheia de graça.